E aí galerinha, sou o Pitel. Agora a gente vai dar continuidade à aula de anatomia. Vamos fazer a anatomia do corpo feminino, que particularmente eu acho relativamente mais complicado, porque é preciso você ter um cuidado a mais para evocar essa forma de sensualidade, de leveza. É uma proporção assim mais soft. Então você vai ver aí que eu começo a fazer a estrutura da cabeça, fazendo uma marcação central de cruz, onde vai ficar a área dos olhos e a área do nariz, certo? Começa a construir, ao invés de usar caixas, usar formas ovais, porque normalmente sinto que a caixa ela evoca mais essa estrutura mais dura, rígida, típica do masculino, enquanto que o feminino ele tem essa aparência mais leve, mais suave, diferente do masculino. Então eu gosto de usar círculos e ovais para fazer a estrutura feminina. Na minha concepção parece evocar mais feminilidade. Então faço a marcação do pescoço e aí uso a régua para fazer a marcação da coluna, só como uma forma de linha guia mesmo, de uma coluna estática, né, vista do ponto frontal. Lembrando que em relação à estrutura masculina, que normalmente a largura de ombros vai ter de uma cabeça e meia a duas cabeças, a estrutura feminina, via de regra, ela tem a distância de uma cabeça ou até no máximo uma cabeça e meia, beleza? A cintura escapular, que é essa estrutura dos ombros, ela é relativamente menor nas mulheres do que nos homens. Obviamente que aqui a gente está criando um modelo idealizado que não necessariamente representa o real. Com certeza vão existir mulheres em que a estrutura é tão larga quanto a de um homem ou até maior. Mas enfim, essa estrutura ela é uma base para você seguir de guia, para que você possa desconstruir isso e produzir qualquer tipo de ser humano que você queira desenhar. E lembrando que, dependendo do estilo que você adotar, se você sair do realismo para um desenho mais estilizado, ele te permite fugir do real, criar coisas que não necessariamente existiriam ou funcionariam na vida real, beleza? Então a gente traça essa linha do meio, faz a marcação dos ombros e da clavícula. Por debaixo dos ombros, a gente faz a marcação como se fosse da axila, por onde você vai ver o seio saindo, se fosse um desenho frontal, como é o caso, beleza? Eu gosto de demonstrar esse triângulo que sai do pescoço como sendo os locais aonde vai ficar o bico dos seios, beleza? Eu fiz seios de volume consideravelmente grande porque fica mais fácil de você alocar na figura humana para você fazer essa demonstração e fica um pouco mais crível, dá um pouco menos de trabalho. Mas esse seio é a proporção padrão que você pode diminuir consideravelmente ou aumentar também, dependendo do estilo de desenho que você vai adotar e o tipo de pessoa que você vai desenhar, beleza? Essa marcação do seio eu gosto de mostrar que ele vai ali começar do peitoral médio, beleza? O seio ele praticamente começa a sair ali do peitoral médio. Então eu faço essa linha de formato côncavo, né? Justamente para mostrar que existe um volume ali embaixo do seio, tá bom? Então o seio ele é uma massa, normalmente no formato achatado, assemelhado a um balão, que ele vai sofrer pressão dessa estrutura que está embaixo, beleza? Agora a gente passa para os braços, que normalmente vão começar ali do terço final do oval, que representa a estrutura das costelas, fazendo ali a marcação do braço. Na verdade, não vai começar, ele vai fazer a marcação do braço para o antebraço. Então a gente faz o braço usando a mesma estrutura do braço masculino, certo? Bolas e cilindros, basicamente. Gosto de considerar, abaixo dessa linha dos seios, uma segunda linha circular, também côncava, que faz uma seta para baixo para marcar a estrutura do abdômen. Como você pode ver aí, tem esse formato meio de seta, tá bom? Aí agora a gente puxa dos quadris uma linha que vai fazendo a curvatura do primeiro oval para o oval de baixo, que tem não formas diferentes, mas posicionamentos diferentes. E desse oval eu gosto de fazer as marcações de pelve
e do início da coxa. Lembrando que essa área da pelve para o início da coxa, ela tem uma pequena estrutura ali de gordura, de depósito de gordura. Então não é uma estrutura rígida, que você tem uma musculatura e aí de repente você começa a perna. Lembrando também que essa curvatura da perna feminina, ela é um pouco mais acentuada se você comparar ao masculino, e via de regra, existe esse espaço que fica entre as pernas, na pelve, beleza? Estou fazendo aí um alinhamentozinho básico para demonstrar a estrutura do desenho. E agora estou firmando os joelhos, certo? E as panturrilhas. E finalizando agora a parte das pernas. Segue a mesma estrutura do masculino, a diferença é que você vai ter esse ponto de curvatura mais acentuado, beleza? Finalizada a estrutura feminina, existem alguns pontos que são extremamente interessantes de destacar. Um desses pontos é essa curvatura abaixo do seio, que normalmente vai mostrar a pressão que ele está fazendo sobre a caixa torácica, beleza? Aí a gente pode fazer um pequeno tutorialzinho aqui de seios, que são formas um pouquinho mais complexas de você representar, porque você tem que sempre entender que ele está sobre uma outra estrutura e, portanto, ele vai pressionar e sofrer deformação. Aí eu faço um pequeno recorte do desenho feminino para mostrar como o seio ele vai sofrer esse abaulamento, né, que é esse achatamento, mostrando a partir dessa linha inferior que fica abaixo, que a gente demonstrou a curvatura da caixa torácica, que é onde o seio vai sofrer uma pressão, e visto com a câmera um pouco de baixo, ele vai ter mais ou menos essa estrutura. Ele não é uma bola fixa, ele é uma estrutura que ela se torna abaulada. Ela vai ter ela vai sofrer aquele ponto ali de pressão logo acima dessa linha do estômago, né? Que fica ali um pouquinho abaixo do peitoral. É muito importante você perceber, e eu faço aqui a estrutura do lado para mostrar, que desenhistas iniciantes normalmente incorrem nesses erros, né? Primeiro, não demonstrar essa curvatura que sai do pescoço para a clavícula, que seria essa musculatura do trapézio. E aí desenha a estrutura reta. E também lembrando que o seio ele não é redondo, justamente pelo fato de que ele vai sofrer uma certa pressão. Então eu faço aqui a estrutura para demonstrar o seio visto de frente e o seio visto de lado, demonstrando qual seria a forma correta de representá-lo. Lembrando que o seio ele é uma estrutura de gordura que vai estar acima do peitoral. Então, tipo assim, a figura feminina ela tem um peitoral, ele só não aparece. Ele vai estar embaixo dessa massa. Então você pode usar a linha do peitoral para se guiar, iniciando a estrutura do seio, normalmente ali abaixo ou começando a partir do peitoral médio, que seria a linha que a gente fez no primeiro desenho, no primeiro esquema. E aí aqui é só uma estrutura básica para você ter de guia, né? Fiz aqui a demarcação do peitoral para você ver que normalmente a deformidade, essa ondulação do seio, ela começa ali do peitoral médio, mas claro que vai variar de perfil feminino para perfil feminino. Esse é só um esquema padronizado, beleza? Como você pode ver nesse esquemazinho lateral, é sempre bom perceber algumas coisas, como por exemplo, o seio ele não está grudado com o braço, ele sofre aquela deformidade acima do músculo peitoral. Então você vai desenhar o ombro, você vai dar essa distância da axila, que é representada pelo músculo peitoral, e aí um pouco mais à frente você começa a estrutura do seio, que salta mais ao corpo. Lembrando novamente que ele sofre essa pressão porque ele está em cima da caixa torácica. E aí você pode ver claramente, nessa vista de lado, que a parte final é a parte que normalmente está mais em contato com a caixa, sofrendo esse amassamento. E aí a gente faz uma linha um pouco mais forte. Voltando aos esquemas importantes, que essa pequena curvatura que representa o músculo do trapézio, tá certo? Ele sofre essa saída do pescoço e vai de encontro aos ombros, tá certo? Lembrando também que no físico feminino você vai ter uma cintura escapular, que é essa diferença
de um ombro ao outro menor do que a masculina, até normalmente uma cabeça e meia de distância, beleza? Outra coisa diferente do masculino é o tamanho da pelve, que é essa estrutura da bacia, que normalmente faz esse desenho meio triangular, como eu estou demonstrando aí agora. Importante também essa curvatura da linha de cintura, que normalmente a mulher ela apresenta essa linha de cintura de maneira mais acentuada que a figura masculina. Então vamos lá, pelve, linha de cintura. Lembrando também que a pelve ela tem esse espaço de gordura, você não começa a estrutura da pelve logo em seguida a perna, você tem um intercalamento que normalmente é uma parte onde tem gordura, e essa curvatura da perna feminina que ela é mais acentuada que a masculina. Então ela sai da pelve e vai para o centro dessa linha guia com mais intensidade do que a masculina, que tem um formato mais quadrado. E também esse centro da pelve, que ele é uma área em que fica um vão entre as coxas, beleza? Que é normalmente para marcar a região da genitália. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Se restar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo. E em breve a gente sai com a segunda parte, que é mostrando a parte posterior do corpo feminino, ou seja, a vista de costas. E também a gente vai fazer um comparativo final entre as diferenças lado a lado do corpo feminino e do corpo masculino. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, é nóis.